Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Dea Trancoso, nascida no Vale do Jequitinhonha, no sertão mineiro. Quando eu era pequena, minha mãe tinha uma cozinha que tinha um fogão a lenha vermelho. E nesse fogão ela fazia algumas iguarias. Dentre elas, um doce no tacho, um doce de banana marmelo, que é uma banana mais, assim, que não é todo mundo que conhece a banana marmelo. Talvez aqui, não sei, nas cidades grandes, talvez ela seja banana pão, não sei. É uma banana que é grande. No quintal, no fundo do quintal da minha mãe tinha uma bananeira, então ela fazia banana dessa banana, ela fazia esse doce dessa banana que existia lá no quintal da casa dela, em Almenara, abaixo de Jequitinhonha. E uma outra coisa que faz parte assim da minha memória alimentar é o mingau de milho verde que ela fazia e colocava numa vasilha verde água. Sempre as cores. O fogão de lenha era vermelho, esse doce de banana ficava um pouco grená escuro. E esse mingau de milho que ela passava a tarde inteira fazendo, porque dava muito trabalho, ralar, coar, larará, pipipi. Era numa vasilha, então, verde água, uma vasilha de cerâmica. Eu achava muito interessante ela ser verde água, né? Uma cor também mais rara. Uma outra coisa também que eu lembro era bolo de mandioca, que ela tinha uma forma que ao mesmo tempo que ia ao forno, também poderia ir ao fogo. Era uma forma toda lá de um alumínio especial e tal, que ela fazia esse bolo de mandioca, que era um bolo que ficava a parte de baixo toda molinha, parecendo um doce, e a parte de cima toda bolo, parecendo um bolo mesmo. A outra coisa que minha mãe fazia, e aí já não era mais no fogão de lenha, porque aí a cozinha já tinha passado por uma reforma, já tinha migrado para um fogão Semer, aqueles primeiro fogão a gás, né, Semer, aquele de 4 bocas, que tinha aquela perninha, né, todo vintage hoje, né. E ela fazia então um feijão andu. Esse feijão andu marcou muito, porque quando eu cheguei agora no mestrado, que eu fiz em estudos rurais na UFVJM, né, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, eu tinha uma matéria com a minha orientadora, né, minha orientadora e uma outra professora que davam essa matéria, Silvia Nadja, grandes figuras, sobre a história da alimentação, a antropologia da alimentação, não sei o que das quantas. E aí rolou um exercício nessa disciplina, para a gente fazer um prato que fizesse parte dessas memórias, né, mais atávicas, assim, com o lugar que a gente nasceu, com a mãe da gente, a avó, sei lá. E minha avó é um capítulo à parte, porque minha avó, ela tinha toda uma situação, assim, com São João, então ela fazia muito biscoito e era costureira, minha mãe também era costureira, e costurava as nossas próprias roupas, né, dos eventos, Natal, né, São João, e tinha as latas de biscoito, né, da minha avó. Então, mais minha mãe fazia esse feijão andu maravilhoso. E aí, quando eu fui fazer essa disciplina, rolou, né, de fazer um ensaio no final, um artigo, assim, que eu fiz em forma de ensaio, que era uma coisa também que me acompanhava, o seguinte: quando eu comecei a cantar, eu, né, ativada ali pelos Exus, meus amigos, né, pelo Zambarado, que me acompanhou muito, assim, minha instauração como cantora profissional, eu sempre pensava assim, puxa vida, um dia eu quero chegar no ponto de ser Nara Leão, que é assim, sentar no banquinho, gesticular pouco, cantar com aquela voz, né, toda Nara Leônica,
era meu sonho, assim, eu tinha esse, não sei, talvez um fetiche, talvez um pensamento ali no limiar, Vale do Jequitinhonha é cidade grande, porque quando você vem do sertão para uma cidade grande, fatalmente você vai passar no seu tubo de ensaio alguma coisa relacionada assim com as identidades, assim com os seus jeitos de ser, os modos de ser no mundo e tal. E os sertanejos, eles têm uma beleza muito peculiar, assim, eles são espivitados, eles são às vezes muito calados, mas assim, eles são sempre irregulares, vamos dizer assim, eles não são simétricos, né? Quer dizer, pelo menos eu me sentia assim, eu sentia que a cidade grande perseguia uma simetria, assim, que eu não tinha, né? Então eu ficava também perseguindo essa simetria para ser aceita na cidade grande, né? E aí, tô contando aqui tudo que rolava na minha cabeça. E quando chegou na hora de fazer esse ensaio que chamava Eu Não Sou Nara Leão, foi muito interessante esse ensaio. Não foi pra frente assim, não publiquei em canto nenhum, mas ficou como um ensaio que foi interessante pra mim, né? Foi interessante para aquele momento que eu tava. Nem sei se as professoras, né, prestaram atenção nisso e tudo, mas eu prestei. Então eu fiz esse ensaio que falava, né, dessa coisa da alimentação, e aí vem por que eu apoio esse projeto, porque o Exu Zambará dizia que comer é fazer mundos, né? Quando você come, o que você come faz mundos, participa do seu ser no mundo, né, do seu jeito de estar no mundo. E eu, durante algum tempo também, auxiliei o pessoal da Secretaria de Cultura de Montes Claros, eles faziam uns encontros, né, educacionais, né, práticas educacionais e culturais, e aí eu mediei algumas mesas assim de debate, e entre elas uma mesa que tinha um senhor, né, que eu não estou me lembrando assim muito do nome dele aqui, mas um sertanejo assim do interior, e que falava isso, assim, que comendo e rezando a gente faz o mundo. Eu nunca me esqueço dessa frase dele, muito bonita. E aí, eu concluí esse ensaio, né, Eu Não Sou Nara Leão, assim, quer dizer, como é que uma pessoa que come feijão andu no café da manhã pode ser Nara Leão? É impossível, porque o feijão andu, ele constituiu, então, um modo de ser, né? O andu é um feijão que não é corriqueiro, ele tem um modo, né? Ele é duro, você tem que botar na água. Outro feijão também, mas assim... Enfim, eu achava o andu mais sertanejo que os outros feijões que foram popularizando e ficando mais urbanos, né? Eu achava que o andu é um tipo de feijão de corda, né? Que guardou o seu aspecto mais selvagem, vamos dizer assim. Então eu concluí o ensaio assim, como que alguém que comeu uma comida tão selvagem poderia aspirar a ser Nara Leão com aquela simetria que devia ter as suas coisas selvagens, mas assim, a postura era de uma suavidade, né, de uma leveza, não que eu esteja fazendo aqui uma dualidade entre selvagem e leve, não é isso assim, mas eu concluí assim, que alguém que comeu feijão andu no café da manhã, como eu comi, né, mandioca no café da manhã, banana da terra no café da manhã, não poderia ter aquela postura tão minimalista. Eu até depois, né, fui também conquistando um lugar que, se eu quiser também chegar lá no palco e cantar 13 canções, né, sem fazer isso que eu tô fazendo aqui, né, que faz parte do meu gesto, né, da minha gestuação, sei lá. Então, sempre relacionando, assim, esse ensaio que acabou que ficou uma brincadeira lúdica, assim, engraçada, mas que eu tava ali discutindo questões que eram muito prementes na minha memória da comida, né, do tipo de comida que povoou minha infância e minha adolescência, né. Então, eu tô aqui dando esse depoimento
e chamando vocês para apoiar esse projeto que chama Territórios das Memórias, né? Sempre ligada aí às comidas, né? As comidas do interior, né? Do Brasil profundo. Comida de verdade, né? Que umas outras pessoas chamam de comida de verdade. E é isso, então. Um beijo para vocês. Aqui embaixo na descrição vai estar como linkar para apoiar esse projeto. E é isso. Comendo e rezando, a gente faz mundos. Um beijo.